Alô, Fernando Belchior, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje a gente vai falar de um assunto que parece que não tem nada a ver com marcenaria fina, mas tem tudo a ver com marcenaria fina, que são os paquímetros, porque é uma ferramenta indispensável para quem faz marcenaria de precisão. Mesmo o pessoal que usa basicamente MDF vai usar paquímetro, porque digamos que você vai montar uma gaveta, e você vai montar uma gaveta caprichada, com encaixe, uma gaveta que não é só parafusada. Você vai abrir um rasgo, vai fazer um encaixe perfeito ali. Você vai precisar saber qual é a espessura do encaixe que vai casar com a largura do rasgo que você fez. E para isso você precisa de um instrumento de precisão, no caso o paquímetro. Perfeito? Então é uma ferramenta maravilhosa, um equipamento maravilhoso que precisa estar à disposição de quem faz marcenaria de qualidade. Tá? Então, pessoal, o que é um paquímetro? Bem, os paquímetros são instrumentos de medição de comprimento com precisão de décimo, eventualmente até centésimo de milímetro, dependendo ou da medida que você está medindo ou do tipo de paquímetro que você está usando. Tá? Quantos tipos de paquímetro existem? Basicamente 3. Existe o paquímetro de vernier ou nônio, que é esse aqui, tá? Que é um paquímetro comumente encontrado aqui no Brasil. Tá? Existem os paquímetros mais modernos, que são paquímetros eletrônicos, em que o mecanismo de apresentação da medida é um dispositivo eletrônico, como esse aqui, e existem os paquímetros de relógio, que nós não temos aqui na marcenaria, mas em que o mecanismo que apresenta, tá, a fração de leitura é um reloginho analógico como esse. Tá? Você tem uma escala, um ponteiro, e é ele que vai te dar a fração de medida. Tá? Muito bem. Falando de um paquímetro, qual é a anatomia de um paquímetro? Tá? O paquímetro é constituído basicamente das seguintes partes. Você tem as orelhas, orelha fixa, orelha móvel. Você tem os bicos, bico fixo, bico móvel, encosto fixo, encosto móvel. Você tem a trava, certo? Para travar o paquímetro numa medida que está sendo lida. Você tem a haste, você tem o impulsor, que é esse botãozinho aqui para fazer a movimentação da parte móvel do paquímetro. Você tem o degrau, que é esta parte aqui atrás, que não é uma parte muito usada por muitas pessoas, mas que é importantíssimo também para fazer medição. E você tem o mecanismo de leitura, que varia dependendo do tipo de paquímetro. Ok? Muito bem. O que a gente mede, pessoal, com o paquímetro? Se você estiver usando os bicos ou o encosto, você está fazendo uma medida de uma coisa externa. Por exemplo, quero saber nesta colher de madeira aqui qual é o diâmetro nessa posição. Então, você está usando o bico ou eventualmente o encosto para fazer essa medição. Quando você usa as orelhas, você está fazendo a medição interna. Então, por exemplo, tenho aqui essa peça com um furo, quero saber o diâmetro desse furo, tá? Vou usar as orelhas. Se eu estiver usando a haste, tá? Eu estou medindo a profundidade de um furo. Então, por exemplo, neste caso aqui, tá? Você tem, estou aqui medindo a profundidade desse furo com o paquímetro. E aquilo que eu falei para vocês, uma parte do paquímetro que não é muito conhecido, não é muito usado, mas que a gente usa para fazer medidas. Por exemplo, eu quero saber a distância desta parte aqui, dessa peça para essa outra parte aqui. Eu encosto o degrau numa parte, na outra, a ser medida, né? E aí eu vou girar a peça aqui para mostrar para vocês que o degrau está encostado na outra superfície, né? Então você tem uma medida a ser feita em 2 planos diferentes, né? O degrau é a ferramenta ideal para isso, tá? Você poderia pensar, eu posso fazer essa medição com a haste, mas a haste não te dá toda essa superfície de encosto aqui e aqui que o degrau tem. Ok?
Muito bem, então a gente viu o que a gente consegue medir com o paquímetro, né? Agora, como é que a gente garante, pessoal, que a gente está fazendo uma medição de qualidade com o paquímetro? A gente tem que prestar atenção nesses 4 pontos. Atenção visual, vou explicar o que é, assim como vou explicar todos os pontos. Pressão adequada, perpendicularidade e um mínimo de 2 leituras. Então vamos a cada uma delas. Atenção visual. Se você está usando um paquímetro digital, tá? Ou um paquímetro de relógio, o próprio mecanismo de leitura já te dá a indicação do que você está medindo. No caso de um paquímetro de Vernier, você precisa muita atenção para fazer a leitura. Quando eu estiver explicando o uso do Vernier, agora mais à frente, vocês vão entender por quê. Então eu tenho que me posicionar corretamente para não cometer aquele erro de paralaxe, de eu fazer uma leitura torta, achar que uma coisa está alinhada com outra, um nônio está alinhado com outro, e não está. Tá? Então, primeira coisa, atenção visual, a leitura correta, para verificar se o que você está lendo de medida é o que realmente é, se você está lendo corretamente a medida. Tá? Segundo ponto, pressão adequada. Digamos, por exemplo, que esta colher que eu peguei aqui fosse feita de cacheta, uma madeira mole, ou de balsa, por exemplo. Se eu chegar aqui e exercer uma pressão muito grande, tá? Se eu exercer uma pressão muito grande aqui, especialmente nos bicos, que tem essa área mais fina, eu posso deformar a peça, tá? Então, muito cuidado para que qualquer parte do paquímetro que você esteja usando, sejam as orelhas, o bico, o encosto, a haste ou o degrau aqui, para que você não deforme o corpo que você está lendo, tá? Se for um corpo de uma superfície, de um material mole, você vai provocar uma deformação, você vai estar lendo a medida errada, tá? Então, cuidado, tem que encostar, não pode estar lendo sem encostar, mas não pode forçar e deformar o corpo, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, perpendicularidade. Imagina que eu encoste o paquímetro assim, ó, para ler esse diâmetro. Eu não estou lendo corretamente, então o plano de leitura tem que estar perpendicular ao ponto que eu estou fazendo a leitura, tá? Então, o paquímetro, ele tem que estar posicionado, certo? Corretamente, né? Os pontos de contato do paquímetro. Então, eu não posso estar, por exemplo, como eu já disse, fazendo a leitura assim. Tem que estar fazendo a leitura no plano perpendicular à dimensão que eu estou lendo, tá? E, por fim, fazer um mínimo de 2 leituras. Por quê, pessoal? Você leu a primeira vez, né? Então, cheguei aqui, li esse diâmetro, deu tanto. Abro o paquímetro, vou lá no ponto, leio de novo. Se eu ler a mesma medida, significa que eu tenho uma leitura consistente, provavelmente eu estou fazendo isso aqui tudo direitinho. Se deu diferença, você está cometendo algum erro, tá? E aí, prestar atenção nesses princípios para repetir a leitura até que você tenha uma medida consistente. Leu a primeira vez, leu a seguinte, está batendo, beleza, tá bom? E agora, a gente vai falar sobre como usar o paquímetro Vernier ou paquímetro de nônio. Como eu disse, no paquímetro de relógio ou no paquímetro digital, certo? A medida ou fração de medida já é mostrada para você no mecanismo de leitura automaticamente. No paquímetro Vernier ou paquímetro de nônio, você precisa um certo cuidado para fazer essa leitura. Então, primeiro, eu vou explicar aqui nesse diagrama e depois vou mostrar para você uma medida, ok? Então, olha só, no paquímetro Vernier ou paquímetro de nônio, você tem uma escala fixa, que é essa que eu estou mostrando aqui em cima, colocada na haste do paquímetro, e você tem uma escala móvel que se move de acordo com a sua ação no impulsor, né? De tal forma que você abra ou feche as orelhas ou os bicos do paquímetro para fazer a medida. Então, como é que você faz a leitura? Você vai pegar tudo que está à esquerda do zero, tá? Como sendo a parte inteira em milímetros, né? Aqui a gente está falando de uma escala em milímetros, a parte inteira da medida, tá? Então, neste caso aqui, né? À esquerda do zero eu tenho 10, 11, 12, 13 milímetros, tá? Então, eu tenho 3 milímetros aqui, mais 10, 13 milímetros à esquerda. E aí depois, pessoal, né, eu vou ver que nônio, que tracinho,
da escala móvel está batendo com o nônio da escala de cima, tá? No caso aqui deste desenho, que como eu disse é um desenho esquemático, um desenho fora de escala, o nônio que está batendo é este nônio aqui, que está entre o 2 e o 3, está batendo com esse nônio de cima. Ele está alinhadinho, né? O que significa neste caso aqui, então? Que a gente tem os nossos 13 milímetros mais 1/10, 2/10 e 5 centésimos de milímetro, porque a resolução desse paquímetro é de 5 centésimos de milímetro. Então, a gente leu 13,25 milímetros, tá? Então, foram 13 unidades inteiras de milímetro, mais 1/10 de milímetro, mais 2/10 de milímetro, não chegou a 3/10 de milímetro, ficou entre o 2 e o 3. Então, mais meio décimo de milímetro, portanto, 13 milímetros e 25 centésimos de milímetro. Essa foi a leitura. Agora eu vou preparar o paquímetro e mostrar para vocês essa leitura num paquímetro Vernier. Muito bem, pessoal, a minha Camera Woman focou aí o 13,25, né? Vocês podem ver que à esquerda do zero na escala móvel eu tenho 13 milímetros, né? Tem a marca do 10, depois mais 3 tracinhos, que dão os 13 milímetros. E a parte de fração de leitura, tá? O nônio da escala móvel que está batendo com o nônio da escala fixa é aquele nônio que está entre o 2 e o 3, né? Ou seja, o nônio de 5 centésimos de milímetro. Portanto, eu tenho 13 mais 2/10 mais 5 centésimos, que dá 13,25 milímetros, tá? 13 milímetros e 25 centésimos. Ok? Muito bem, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente na página do Facebook ou manda um e-mail no Fernando Responde, que a gente vai ter o maior prazer em resolver, tá bom? E então, como eu sempre digo, vamos juntos?